Olá pessoal, Comando Leonardo Matos aqui, Conexão Gel número 320, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Obviamente não poderia ser diferente, o tema principal desse Conexão Gel, Trump 2.0, a nova era de ouro para os Estados Unidos. E eu citei a nova era de ouro para os Estados Unidos porque o Trump falou isso no seu discurso de posse na última segunda-feira. Mas antes de eu prosseguir nesse nosso Conexão Gel, faço um pedido para vocês, se vocês ainda não seguem o canal no YouTube, segue lá no YouTube, ativa o sininho, qualquer nova post que eu fizer, qualquer novo vídeo que eu postar no YouTube, vocês vão receber a mensagem do YouTube. Mas principalmente ao final do Conexão Gel de hoje, se vocês gostarem, deixem o seu like, deixem o seu comentário, mas principalmente compartilhem com aqueles que vocês julguem que possam vir a gostar desse tema. Bom, voltando então, segunda-feira, posse do presidente Trump. Vamos tentar tirar um pouco a pirotecnia, né? Todo aquele estardalhaço que nós vimos lá na segunda-feira, o presidente Trump assinando algumas ordens executivas e jogando caneta para o público, né? Um pouco ali parecia um evento de campanha política, o que não era o caso, né? Já estava eleito, inclusive. Mas temos alguns elementos para trazer aqui que efetivamente aconteceram. A segunda-feira, não apenas a posse do Trump, mas o que ele falou e as ordens executivas que ele assinou realmente mexeram com o mundo. Essa semana, coincidentemente, é a semana do Fórum Econômico Mundial de Davos, um evento que acontece toda semana lá na Suíça. O evento começou na segunda-feira, termina hoje e, obviamente, que o assunto, a partir de segunda-feira, especialmente a partir de segunda-feira, várias entrevistas e vários dos painéis que ocorreram lá em Davos acabaram tratando sobre alguns dos temas que vou comentar aqui com vocês, que foram os temas que o presidente Trump trouxe aí a partir de segunda-feira. Bom, na terça-feira, logo no dia seguinte da posse do Trump, para vocês terem uma ideia como esse evento, posse do Trump, mobilizou, o Xi Jinping e o Putin fizeram uma videoconferência, muito mais para mandar um sinal, né, mandar uma mensagem clara para os Estados Unidos, obviamente, de que Rússia e China estão sim ainda muito integrados, muito unidos, né? Tipo, olha, nós estamos fortes, e não vai ser fácil quebrar essa união, uma mensagem clara nesse sentido. E na quarta-feira, França e Alemanha se reuniram em Paris. O chanceler alemão, Olaf Scholz, foi a Paris para se encontrar com Emmanuel Macron. Tudo bem que os dois estão passando por um momento político complicado, Macron aí com mais um primeiro-ministro, tentando aí contornar a questão aí do parlamento, que não tem uma maioria favorável a ele, e o Olaf Scholz aí com uma popularidade baixíssima, faltando pouco mais de um mês, na verdade um mês para as eleições lá na Alemanha, as eleições gerais na Alemanha. Mas nós estamos falando aí de duas potências econômicas da Europa, Alemanha e França, as duas maiores potências econômicas da União Europeia. A União Europeia, vocês sabem, 27 países, a Alemanha é a maior economia, a França é a segunda maior, então, obviamente, os dois se encontrando para conversar. Quarta-feira, 2 dias depois do Trump tomar posse, obviamente, tem muita relação com o que o Trump falou e do que ele disse que vai implementar e das primeiras ações dele. Bom, ele assinou diversas ordens executivas, são muitos assuntos. Mudança do nome do Golfo do México para o Golfo da América foi, digamos assim, o mais tranquilo de todos. Questão de classificação dos cartéis de drogas como organizações terroristas, achei também importante. Isso pode ter aí repercussões importantes no combate ao narcotráfico. Vamos ver como isso será na prática. Suspendeu incentivos concedidos do governo Biden para veículos elétricos, fugindo um pouco daquela questão aí de mudar a matriz energética dos Estados Unidos, né? Fortemente. O Trump já tinha dito que faria isso e realmente fez. Saiu do Acordo de Paris, do Acordo do Meio Ambiente, rescindiu 78 ações executivas da era do Biden, tirou novamente os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, coisa que ele já tinha feito no seu primeiro mandato, dizendo que a Organização Mundial de Saúde está contaminada, muito pró-China e coisas desse tipo.
O mais interessante na minha avaliação dessas primeiras ordens executivas dele, a tal da emergência energética. E essa emergência energética é que vai impulsionar, segundo ele mesmo, a exploração de petróleo e gás dentro do território americano. E, segundo ele também, o objetivo maior é baixar o preço dos combustíveis, ou seja, para baixar o custo, digamos assim, dos transportes, da logística, afinal de contas, dentro dos Estados Unidos e no mundo, e com o objetivo final de facilitar a reindustrialização do país. E aí tem um ponto importante. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial, por isso que o Trump falou da nova era dos Estados Unidos, voltar à era de ouro dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tiveram a era de ouro logo após a Segunda Guerra Mundial e que realmente os Estados Unidos saiu aí com uma grande potência global, especialmente na parte econômica. Só que os Estados Unidos, com o passar do tempo, o custo de produção nos Estados Unidos cresceu muito e ficou muito mais barato você exportar fábricas para a Ásia, especialmente para a China. A gente sabe disso. Só que a China foi crescendo, deixaram o dragão crescer demais e agora estão tentando reverter essa situação. Só que isso não é simples. Nós temos que lembrar que a questão da reindustrialização passa por dois pontos importantes. Energia barata, e é isso que o Trump está tentando buscar, produzindo mais petróleo, deixando de lado a questão da transição energética, e a questão também da mão de obra, porque os custos da mão de obra dos Estados Unidos são superiores a vários outros países da Ásia, inclusive ainda da China. Então, México, por exemplo, vizinho dos Estados Unidos, tem muitas fábricas de empresas que exportam para os Estados Unidos produtos que estão no México, justamente pelo causa do custo da produção, especialmente o custo da mão de obra. Como que o Trump vai resolver essa questão? Isso ele não disse. E aí tem um detalhe que acho importante também a gente lembrar, que essa política dele em relação aos imigrantes também foi outra questão importante nessa semana. O Trump bateu muito, ele disse isso antes de assumir, realmente fez, né, de enviar tropas para a fronteira, já está mandando aí mais 1.500 militares da ativa para a fronteira com o México, trocou a comandante da Guarda Costeira, comandante da Guarda Costeira ia ficar por mais 2 anos, né? Normalmente os comandantes das Forças Armadas dos Estados Unidos, eles ficam por 4 anos na função, e a comandante da Guarda Costeira é subordinada ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o Homeland Security, mas e a comandante da Guarda Costeira, a primeira mulher a comandar a Guarda Costeira, foi retirada de função, não teve explicações de porquê, e ela estava na metade do seu mandato, digamos assim. E também o diretor da TSA, todos aí que já foram aos Estados Unidos aí de avião, sabe, né? Aquela agência dos Estados Unidos que controla os aeroportos dos Estados Unidos, essa parte de entrada nos Estados Unidos, toda a segurança dos aeroportos. E aí entra essa questão. Todo esse combate aos imigrantes, expulsão de imigrantes ilegais, etc. Aliás, tem uma informação agora de manhã de que até o momento os Estados Unidos, né, só essa semana já conseguiram prender 500 imigrantes ilegais. O ICE, que é uma outra agência dos Estados Unidos especializada nessa questão aí de imigrantes ilegais, conseguiu prender já 500 essa semana, só essa semana, desde segunda-feira. Mas qual é a relação disso com a questão da reindustrialização? Mão de obra. Os Estados Unidos precisam de mão de obra para a reindustrialização. E essa mão de obra vai sair de onde? Então, tem que ter um certo equilíbrio, né? Quem já foi aos Estados Unidos, quem por acaso já teve oportunidade, às vezes, de estudar nos Estados Unidos ou morar nos Estados Unidos, sabe que existem realmente milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, e a grande maioria deles trabalhando em lojas, trabalhando em fábricas, trabalhando em várias coisas. E aí é que está a questão. Como que o Trump vai lidar com essa promessa dele, digamos assim, de expulsar todos os imigrantes ilegais do país, ao mesmo tempo com a questão da reindustrialização? A parte da produção de petróleo, isso aí não tenha dúvida, os Estados Unidos vão tentar aumentar muito. Os Estados Unidos hoje eles já são o maior produtor, voltaram a ser o maior produtor mundial de petróleo. A produção dos Estados Unidos é elevadíssima, só que o consumo deles também é elevadíssimo, por isso que os Estados Unidos ainda precisam importar petróleo.
mas é algo que nós precisamos seguir acompanhando de como que os Estados Unidos vão conseguir conjugar essa ideia de como que ele vai efetivamente digamos assim, essa reindustrialização dos Estados Unidos, baixando os custos de combustíveis. E tem um detalhe importante: você reduzir o custo de combustíveis, ainda tem uma outra etapa, você reduzir o custo da produção de energia elétrica, porque você tem toda a questão também da distribuição dessa energia pelo país, né? Ou seja, você aumentando as indústrias, você aumentando as fábricas pelo país, pelos Estados Unidos, você vai precisar de redes elétricas para levar essa nova energia. Essa energia tem que ser gerada por novas usinas, sejam termoelétricas a petróleo ou a gás, ou mesmo novas usinas nucleares. Ou seja, então precisa ser melhor explicado como que o Trump vai conseguir fazer. Tem a questão das tarifas, aliás, isso era uma promessa dele antes de assumir, da questão das tarifas, que ele ia 100% para os países dos BRICS, ia ser 25% do Canadá, 25% para o México, China também seria tarifada, e na prática essa semana isso ainda não aconteceu. Ou seja, não vamos ver, porque sabemos também que o Trump não pode aumentar assim, tarifar todos os produtos importados pelos Estados Unidos de uma hora para outra, porque senão a inflação explode dentro dos Estados Unidos. Os preços dos produtos nos Estados Unidos sobem muito. Também quem já teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos e ir comprar algum produto sabe que muitos dos produtos que você encontra nas lojas americanas são produtos fabricados em outros países, principalmente países asiáticos, México, etc. Então, como que ele vai jogar 25% de tarifa em produtos importados do México de uma hora para outra? Obviamente, não há tempo hábil para os Estados Unidos ter as indústrias, todas as indústrias, dentro do território americano para compensar essas importações. Então, essa questão de tarifas, por isso, inclusive, que os mercados melhoraram essa semana, o resultado do mercado Bolsa de Valores, etc. O mundo deu uma acalmada um pouco nos mercados, porque havia uma preocupação com relação a essa questão das tarifas, mas, na prática, o Trump teve que moderar um pouco esse discurso. Mas ele repetiu esse discurso, desse plano dele, inclusive, ontem, no discurso que ele fez para o Fórum Econômico Mundial, ele fez por videoconferência, ele falou claramente, ele fez um convite para todos levarem as suas fábricas para produzir seus produtos dentro dos Estados Unidos, que terão taxas maravilhosas, né? Uma das coisas que o Trump também falou essa semana foi de reduzir a taxa de juros dentro dos Estados Unidos, porque se não vierem, nós vamos tarifar seus produtos nos seus países, né? Foi uma ameaça que o Trump fez claramente ontem, quando fez essa videoconferência lá de Davos. E outra coisa também importante que o Trump falou essa semana, com relação ao petróleo. O Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro lá da Arábia Saudita, fez um telefonema para o Trump na quarta-feira e disse que vai investir 600 bilhões de dólares dentro dos Estados Unidos. E o Trump disse a ele, e ele falou que disse, né, porque depois o Trump, num discurso, falou que conversou com o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, falou para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita para aumentar de 600 bilhões para 1 trilhão de dólares de investimentos na Arábia Saudita, levando em consideração tudo que os Estados Unidos já fizeram para a Arábia Saudita. Ele falou isso, ele disse isso. E também falou, e aí tem uma coisa importantíssima, né, para os conflitos atuais, falou para o Mohammed bin Salman que o preço do barril do petróleo tem que baixar, e porque o preço do barril do petróleo, como está, incentiva a continuação do conflito entre Rússia e Ucrânia, que o barril de petróleo é o grande financiador para a Rússia continuar na guerra. E aí vem outra questão. Na quarta-feira, Trump publicou em redes sociais uma mensagem aberta, claramente aberta para o presidente Putin da Rússia, tipo, jogando a bola no colo do Putin. Olha, tá com você a questão da paz entre vocês e a Ucrânia. E disse que se o Putin não aceitar um acordo de paz, não sentar para negociar um acordo de paz, ele vai impor mais sanções econômicas mais fortes ainda contra a Rússia. Elogiou o povo russo, disse que gosta muito da Rússia, mas disse que vai impor sanções seríssimas contra
na Rússia. Então, essa mensagem de quarta-feira não foi apenas para o Putin. Essa mensagem de quarta-feira também foi para toda a sociedade russa, oligarcas russos, aqueles bilionários russos que vivem, orbitam e sustentam o governo do Putin, muito importante isso. E o Trump fez uma ameaça clara a eles sobre essa questão do conflito. Conflito Rússia e Ucrânia, já falei isso para vocês, mais ou menos o Zelensky já aceitou parcialmente, pelo que a gente já conseguiu coletar de todas essas informações, aceitar aí a perda desses 20% de território que hoje a Rússia ocupa, embora ontem o Zelensky tenha voltado atrás, falando, não voltar atrás, mas disse novamente que a Rússia, para negociar, tem que sair totalmente do território, voltar às fronteiras de antes do início do conflito, né? Tentando, porque a coisa já estava no seguinte pé, o Zelensky aceitando perder os 20% do território para a Rússia, mas com a condição de receber muito dinheiro para reconstruir o país e tropas da OTAN dentro do território da Ucrânia para proteger esse cessar-fogo. E isso o Putin não aceita de jeito nenhum. Por isso que o Trump falou quarta-feira, mandou essa mensagem aberta dizendo que a bola está com o Putin, que a culpa é do Putin. E acrescentou ontem, no discurso lá que fez em Davos, a questão do petróleo. Tem que baixar o preço do barril de petróleo. Lembra aquilo que eu comentei com vocês, né, da conversa dele com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita? O preço do barril de petróleo está incentivando a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, essa questão também é outra questão importante dessa semana. Outro tema importante também do Trump essa semana é o tal do programa Stargate, que é um programa de inteligência artificial, 500 bilhões de dólares de investimentos, o governo americano com empresas americanas, no sentido de desenvolver a inteligência artificial. É muito dinheiro, eu já falei sobre inteligência artificial aqui algumas vezes, me preocupa bastante, sim, obviamente traz muitos benefícios, mas também tem um potencial aí perigoso. O professor Harari, da Universidade de Jerusalém, que é um autor que gosto muito, sempre alerta para esse perigo da inteligência artificial, o que a inteligência artificial pode trazer de perigo para a humanidade, e o Trump investindo fortíssimo em inteligência artificial essa semana com esse programa Stargate. E fechando essa parte inicial do nosso Conexão GEO de hoje, a questão sobre a América Latina. Numa pergunta que foi feita a ele na segunda-feira, ao Trump na segunda-feira, ele foi claro, vou ler o que ele falou, a América Latina precisa mais de nós do que nós deles. Então, para a minha avaliação, um erro do Trump, um erro geopolítico, acho que os Estados Unidos precisam ter uma estratégia clara em relação à América Latina, uma estratégia amiga em relação à América Latina, até para não permitir o aumento da presença da China, né, já que a China é grande inimigo dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo também garantir aí uma melhor qualidade de vida para a América Latina e com isso não contribuindo para a não produção de cocaína que vai para os Estados Unidos, o não envio de imigrantes que vão para os Estados Unidos ilegais, etc, etc. O secretário de Estado novo do Trump é o Marco Rubio, ele é cubano, origem cubana, senador pela Flórida. Flórida, como vocês sabem, tem muitos latinos, uma comunidade latina muito grande lá na Flórida. Espero que o Marco Rubio consiga mudar a cabeça do Trump em relação à América Latina e como ele encara a América Latina. Bom, vou pular o item 2, vamos para o Estamos de Olho. Estamos de olho, obviamente, conflito do Oriente Médio, cessar-fogo em vigor com Hamas, entrou em vigor no último domingo, 3 reféns foram libertados, mais 90 prisioneiros palestinos que estavam em prisões israelenses foram libertados. Por enquanto, o cessar-fogo prossegue. O Netanyahu teve uma baixa importante no seu governo, de um ministro mais radical, que saiu do governo em função aí do acordo, ele não aceitava esse acordo de jeito nenhum. Lá em relação ao Líbano, Israel está tentando negociar nos bastidores com os Estados Unidos para manter tropas em algumas posições do sul do Líbano, mas o cessar-fogo com o Hezbollah ali no Líbano prossegue, e a Síria, como vocês, aquela situação que eu já falei para vocês, o novo governo sírio tentando aí unificar o país, aquela questão dos curdos lá, nordeste lá da Síria, é uma questão importante, uma dificuldade para o novo governo da Síria. E essa semana também confirmada
realmente o cancelamento daquele acordo da Síria com a Rússia retirando todo o material lá daquela base naval de Tartus, ou seja, definitivamente Rússia fora da Síria. E com relação aos Houthis lá no Iêmen, boa notícia, os Houthis cessaram os ataques, essa semana realmente não ocorreu nenhum ataque, e libertaram aí os 25 membros da tripulação daquele navio mercante que foi sequestrado, uma ação, não sei se você se lembra, apareceu, eles chegando no navio, os Houthis abordando o navio, tomando esse navio em novembro de 2023, e os 25 tripulantes do navio foram libertados essa semana, o que é uma boa notícia, embora o Trump tenha designado os Houthis como um grupo terrorista, uma organização terrorista. Vamos seguir acompanhando. Em relação à Venezuela, seguimos de olho, ainda não vimos nenhuma ação concreta do governo Trump em relação à Venezuela essa semana, mas certamente virá alguma coisa mais concreta. Na minha avaliação, vão interromper a compra de petróleo venezuelano, vamos aguardar. E alguns de vocês me perguntaram essa semana se a Venezuela tinha invadido o Brasil, o movimento de tropas da Venezuela. O que aconteceu foi que a Venezuela realizou um exercício chamado Escudo Bolivariano essa semana. Na verdade, foi apenas 2-3 dias essa semana, foi terça, quarta e quinta, terminou ontem. E alguns carros de combate da Venezuela chegaram ali na fronteira com Roraima, lá no norte do Brasil, onde temos a cidade de Pacaraima, e aí saiu em redes sociais que a Venezuela está invadindo o Brasil, invadiu o Brasil para poder invadir a Guiana, nada disso. Vamos ter cuidado quando a gente joga essas informações nas redes sociais, vamos tentar pesquisar com mais calma. Obviamente que a Venezuela não é maluca, o Maduro não tem nenhum motivo para o Maduro invadir o Brasil, invadir a Guiana pelo Brasil, trazer o Brasil para um conflito. Se ele vai invadir a Guiana, eu na minha avaliação atualmente acho baixa a probabilidade do Maduro invadir a Guiana por causa da região do Essequibo. O que ele queria já conseguiu, foi tomar posse do novo governo e muito menos invadir o Brasil para chegar à Guiana. Como sempre faço, fecho o nosso Conexão GEO 320 com uma boa notícia, a boa notícia que traga o resultado do Porto de Santos, o mais importante porto da América do Sul, o mais importante porto do Brasil, alcançou um marco inédito na sua história, movimentando 180 milhões de toneladas no ano passado, 2024, com um crescimento de quase 4% em relação a 2023, resultado aí realmente histórico. Tenho muitos amigos lá em Santos, fico feliz por esse resultado, importante para o Brasil, mostrando ainda a força do nosso comércio exterior, e o Porto de Santos aí dando o seu recado. Fiquei muito feliz com essa notícia e é com ela que fecho mais esse Conexão GEO 320, esse mundo complexo que nós estamos vivendo. Não está fácil acompanhar tantas coisas que estão acontecendo. Agradeço sempre a atenção de vocês. Continuem me enviando as suas considerações, os seus subsídios. Muitos de vocês me dão dicas, recomendações de sites, etc. Mas aquilo que eu falo, é importante vocês seguirem discutindo com outras pessoas. Levem o Conexão GEO para os seus amigos também, para que a gente possa aumentar, digamos assim, esse grupo de pessoas que debate geopolítica e como a gente inserir o Brasil nessa geopolítica. Obviamente, tema Trump 2.0, novo governo do presidente dos Estados Unidos, ainda será um tema que vamos falar nos próximos episódios. Um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.